Olá, bom dia, pessoal. Bom, hoje a professora vai começar a nossa videoaula mostrando para vocês a nota extra de geografia, tá? A professora vai colocar aqui os passos que vocês devem seguir para as próximas notas extras, tá? Como eu falei, é normal, né, que tenham dificuldades, afinal foi a primeira que nós realizamos assim, mas possivelmente teremos outras, então a professora vai compartilhar aqui na tela com vocês como vocês devem agir nas próximas, tá? Só um minutinho que eu já tenho um monte de coisa aberta aqui e a professora precisa saber exatamente o que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Aqui. Às vezes não carrega, mas demora um pouquinho, mas dá certo, tá? Eu vou compartilhar então aqui na tela com vocês o que aparece para vocês depois que vocês realizam, tá? Vocês devem prestar atenção aqui, ó, tá? Vocês vão lá na trilha de geografia, né? Vocês podem começar pela sondagem, tá? A sondagem aqui, nesse caso, foram 2 questões. Depois tem reforço, nesse caso aqui não tinha, tá? Mas podem aparecer notas extras com reforço. O conteúdo, que é o livro de vocês, tá? E no final, a avaliação. É a avaliação que vai computar como nota, tá? Então, vocês têm que vir aqui na avaliação, abrir e fazer as questões. Não esquecendo de sempre confirmar, tá? Por que eu digo isso? Muitos alunos acharam que tinham completado, que tinham feito, mas não tinham feito. Aqui não vai carregar, infelizmente, né? O site, o aplicativo está sendo muito utilizado, e aí vocês sabem que essas coisas de internet acontece isso mesmo, né? Fica carregando e não vai. Mas, enfim, é aqui que vocês têm que ir, tá? Para então poder fazer a avaliação e computar a nota, tá? No final de tudo, tem que confirmar, tem que finalizar, tá? Vai aparecer ali um botãozinho para vocês clicarem para finalizar, ok? E agora eu vou começar com vocês a aula de hoje, que vai ser de ciências, tá? Então, eu vou compartilhar aqui novamente com vocês a tela, só que da apostila de ciências, tá? Na apostila de ciências, lá na página 12, né? 12. Nós temos esse assunto: água doce, salobra e salgada, tá? Então, a professora vai ler e vai explicar para vocês. Prestem bastante atenção, porque hoje vocês terão bastante atividade sobre esse assunto, tá? A água dos mares e oceanos contém uma grande quantidade de sais dissolvidos, por isso ela é chamada de água salgada. A água da maior parte dos rios, lagos, lagoas, geleiras e aquíferos contém uma quantidade muito menor de sais dissolvidos, sendo chamada de água doce. É esse tipo de água que nós bebemos após ser tratada, tá? Então, a água salgada dos mares, oceanos, nós não bebemos, não utilizamos, né? Já a água doce dos lagos, lagoas, aquíferos, então nós, depois de tratarmos essa água, nós podemos utilizar, certo? Nós, então, dizemos que essa é uma água potável, né? Possível de ser consumida, certo? Aqui nós temos algumas imagens. Nos rios como o Amazonas, na região norte do Brasil, a água é doce.
Já no mar, como na Praia do Caldeirão, em Florianópolis, a água é salgada, tá? Então, temos aqui 2 exemplos. Nos manguezais e em alguns outros locais, a água é chamada de salobra. Por quê? Ela contém uma quantidade maior de sais do que a água doce. Porém, essa quantidade, né, ainda é menor que da água salgada. Então, ela não é nem doce nem salgada. Ela é chamada de salobra, tá? Os manguezais ocorrem em locais onde a água do mar se encontra com a água dos rios. Nesses ambientes ricos em nutrientes, muitos animais se reproduzem e seus filhotes se desenvolvem. Por isso, são conhecidos como berçários naturais. Nós vamos estudar os manguezais em geografia na apostila regional, tá? É uma matéria bem interessante de se trabalhar. Então, a água dos manguezais ela é considerada salobra, porque ela não é nem salgada e nem doce. É o encontro, né? Os manguezais, eles existem em locais onde há o encontro da água dos rios e dos mares. Então, essa água, ela é salobra, tá? Aqui. Aproximadamente 97% de toda a água existente no planeta é salgada, sendo encontrada nos mares e oceanos. Portanto, apenas 3% da água é doce. Além disso, a maior parte dessa água está congelada em geleiras. Desse modo, a porcentagem de água doce que pode ser utilizada para beber, cozinhar, tomar banho e realizar todas as outras necessidades das pessoas e de inúmeros outros seres vivos é muito pequena. Então, vejam bem, apenas 3% da água do planeta Terra é doce, certo? E desses 3%, nós temos águas nas geleiras, temos águas poluídas, né? Então, a porcentagem de água que pode ser utilizada pelo ser humano é muito pequena. Por isso é que nós pedimos tanto, né, para que as pessoas economizem água. Estamos vivendo um momento que estamos muito em casa, né, utilizando bastante água, porque passamos a maior parte do tempo em casa. E, ao mesmo tempo, estamos vivendo um período de seca muito grande. Quem está acompanhando os noticiários, as redes sociais, pode perceber que os rios estão secando. O nosso Rio Braço do Norte está com um volume de água muito abaixo do esperado, né? Então, precisamos economizar água, porque a gente só sente falta, só sente a verdadeira necessidade que nós temos da água quando ela falta para a gente, né? Então, não vamos deixar essa água faltar, vamos fazer de tudo, vamos nos esforçar para que essa água não acabe, né? Economizando água, usando só quando necessário, tomando banhos rápidos e todas as outras coisas que vocês já sabem, né? Que vocês já trabalharam em outros momentos, tá? Então, por isso, é preciso economizar e não poluir ou contaminar a água, evitando que se torne imprópria para o consumo, certo? Então, esses menos de 3%, eles têm que continuar sendo bons para o nosso consumo. Se nós poluirmos essa água, aí vai ficar difícil, né? Vejam bem, a disponibilidade de água no mundo. 97% é salgada, 3% é doce. Se toda a água do planeta Terra coubesse em uma garrafa de 2 litros, a água doce caberia em um copinho de 50 ml. Vejam bem, a água salgada caberia aqui e a água doce nesse copinho. Sabe aquele copinho de cafezinho? Aquele copinho, tá? Nessa proporção, para vocês terem uma ideia. Aqui nós temos uma imagem que fala sobre uma geleira.
Geleira Perito Moreno, na Argentina. As geleiras não devem ser vistas como uma alternativa à obtenção de água doce, pois elas são muito importantes para manter o equilíbrio climático e ambiental no planeta. Então não dá para ir lá pegar um monte de gelo, derreter e beber, tá? Porque elas são necessárias ali nos locais onde elas existem, para o equilíbrio do planeta, tá? Então não dá para pensar assim, ah, mas tem um monte de gelo lá, vamos derreter. Não, isso não existe, tá, pessoal? As geleiras têm que continuar sendo geleiras, tá? Vamos ver o você sabia. Você sabia? Sentir sede é sinal de que nosso corpo precisa de água. A água que bebemos é transportada pelo sangue para o corpo todo. Novidade? Não, né? Não é novidade. Vocês já sabiam disso porque nós já estudamos, né? Tudo que consumimos, todos os nutrientes circulam pelo corpo através do sangue. Contudo, se bebermos água com muitos sais minerais dissolvidos, a quantidade de sais minerais no sangue vai aumentar. Para manter o equilíbrio, o nosso corpo começará a perder água produzindo mais urina. É por isso que, em situações de sede extrema, como de pessoas que estão perdidas em alto mar, tomar água salgada não é uma boa opção. Em vez de hidratar o corpo, a água do mar provoca a desidratação e a sede aumenta, tá? Então, os sais fazem com que a gente faça mais xixi, com que a gente urine mais. E se a gente vai urinar mais, vai perder mais líquido, tá? Então, não é legal beber água do mar, tá? Eu, cidadão. No dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Mundial da Água, para que todos os anos questões importantes relacionadas à água fossem discutidas nesse dia e medidas práticas para resolver essas questões fossem planejadas por pessoas do mundo inteiro. Entretanto, as ações de cuidado com a água devem ser pensadas e praticadas todos os dias, não poluindo e nem desperdiçando esse recurso indispensável à vida. Inspirado nessa proposta, reúna-se com 2 colegas e pesquisem os problemas relacionados à água existentes na escola ou no bairro em que vocês moram. A pesquisa pode envolver conversas com pessoas da comunidade. Depois, elaborem um cartaz ou folder apresentando os problemas identificados e algumas possibilidades de solução para esses problemas. Vejam bem, aqui vocês poderiam fazer essa atividade em dupla ou em trio, né? Mas não será possível, certo? Essa atividade aqui, a professora vai pedir para que vocês façam individualmente, tá? E aí, depois, batam uma foto e mandem para a professora, tá? Como vocês vão fazer, se vai ser um texto, se vai ser um cartaz, se vai ser numa folha, tanto faz, tá? O que importa é que vocês pensem sobre o assunto, pesquisem sobre os problemas que a falta de água pode causar e também algumas possíveis soluções para esses problemas. Seria muito legal se vocês fizessem essa atividade pensando nos problemas da nossa cidade, que a nossa cidade está enfrentando. Se vocês viram hoje no grupo do WhatsApp, a tia Anaíse, ela mandou algumas informações sobre a falta de água que a Casan pediu para enviar, né? Então, já podem começar a pesquisa por aí. E aí, façam um cartaz ou um folder, pode ser um folder, que daí o folder pode ser um tamanho menorzinho, assim, né? E ali vocês coloquem, né, algumas consequências da falta de água e talvez uma possível solução, tá?
é uma atividade obrigatória, certo? Não vai valer nota de 0 a 10, mas é uma atividade obrigatória e eu espero a fotografia de vocês até quinta-feira, tá? Essa atividade aqui vocês podem me mandar até quinta-feira, certo? Repetindo, não é uma nota extra, ok? Vamos lá. Lápis na mão. Analise as imagens da lateral e recorte aquela que representa o corpo d'água situado mais próximo ao local que você mora. Em seguida, colhe-a na ficha da próxima página e faça uma pequena pesquisa, que pode ser por meio de conversa com um adulto, por exemplo, para preencher a ficha com os dados sobre esse corpo d'água. Então, veja, o que é mais próximo aqui da nossa cidade? É um rio? É um lago? Ou é o mar? É o rio, né? O que é mais próximo da nossa cidade é o Rio Braço do Norte. Então, vocês irão fazer essa pesquisa, vão pegar aquela fotinho ali aquela figura ali do rio, vão colar aqui e aí vão colocar o nome do corpo d'água. Qual é o nome do nosso rio aqui, né? Rio Braço do Norte. Que tipo de água que tem no Rio Braço do Norte? Doce, salgada ou salobra? Esse corpo d'água está poluído, sim ou não? As pessoas podem utilizar essa água, sim ou não? Caso sim, de que maneira as pessoas podem utilizar essa água? E escrevam algumas outras curiosidades sobre esse rio, tá? Aí as curiosidades, como vocês irão pesquisar, né? Vocês podem escrever alguma curiosidade sobre esse rio, tá? Pode ser, sei lá, sobre o nome do rio, pode ser sobre o curso do rio, se foi mudado, se não foi, pode ser sobre a nascente desse rio, onde é que ele nasce, onde é que ele vai terminar, enfim, alguma curiosidade, tá? Feito isso tudo através de pesquisa, tá, gente? A pesquisa pode ser com a ajuda de um adulto, conversar com um adulto para ver se ele vai saber responder, e também pode ser pela internet, né? Nós temos o site do município de Braço do Norte, que tem várias informações, então vocês também podem procurar ali, tá? E quem mora em outros municípios, como Termas, Grão-Pará, aí façam do seu município, tá? Na próxima atividade, observe esta cena. Ao fazer um piquenique, muitas embalagens de alimentos precisam ser descartadas. Que cuidados devemos tomar ao descartar essas embalagens? Essa é uma pergunta que deve ser respondida lá no caderno. A professora quer que vocês copiem as perguntas no caderno, tá? Façam lá o cabeçalho, a data direitinho, o nome da disciplina, a página da apostila, copiem as questões e respondam no caderno, tá? Qual é a relação entre o descarte incorreto do lixo e a poluição da água? Será que tem alguma relação? Será que se eu jogar o lixo em qualquer lugar, esse lixo vai afetar a água? Vai poluir a água? Ou não? Eu posso jogar o lixo em qualquer lugar que não tem nada a ver com a água, tá? Usem os conhecimentos que vocês já têm, tá? Porque essas questões aqui são bem simples de serem respondidas. Depois a letra C. Faça um X em pelo menos 3 itens representados na ilustração em que a água é encontrada. Nessa imagem aqui, pessoal, nessa ilustração, onde é que nós podemos encontrar água? Nós podemos encontrar água no lixo, na roupa, no corpo humano, nas frutas, no lago, nas nuvens. Onde nós podemos encontrar? Faça um X em pelo menos 3, tá? E por último, a seguir, há algumas maneiras simples de economizar água. Assinale aquelas que você e seus familiares costumam praticar no dia a dia e tente começar a adotar as demais. Vejam bem.
Vocês regam as plantas com um regador ou balde, evitando o uso da mangueira? Quem tem plantas em casa, né? Quem não tem, não vai fazer isso. Vocês fecham a torneira enquanto ensaboam a louça? A gente está lá lavando a louça, daí ensaboa primeiro com a torneira fechada. Se vocês fazem isso, assinalem. Se não fazem, não assinalem, mas é bom pensar para começar a fazer, tá? Porque é uma boa maneira de economizar água. Varrer a calçada com a vassoura e não com a mangueira. Tem muita gente, pessoal, que pega a mangueira, né, com aquela pistolinha de pressão, que dá bastante pressão na água, e aí limpa a calçada só com a água e com a pressão da mangueira. Isso é um desperdício de água, né? Então, quem faz isso não é legal. É bom primeiro varrer a calçada e depois, se precisar lavar para tirar a poeira, pode lavar com um balde ou com um pano, né? Não precisa gastar tanta água assim para lavar a calçada. Fechar a torneira enquanto escova os dentes. Isso aí eu acho que vocês já praticam, né? Acredito que sim, porque na escola, desde muito pequenos, nós trabalhamos isso com vocês, né? Ensaboa a mão para lavar, né? Com a torneira fechada. Depois tira o sabão, escova os dentes com a torneira fechada, aí faz ali o bochecho, né? Para lavar os dentes, tirar a espuma da pasta de dente e depois fecha a torneira, né? Então, tem algumas coisas aqui que eu acredito que vocês já fazem, outras talvez não, mas aí é bom começar a pensar para ver se dá para adotar, né? Na nossa apostila, por enquanto é isso, certo? Agora eu vou compartilhar com vocês o nosso livro de atividades, tá? Só um pouquinho. Pronto. Então, o livro de atividades está aqui. E no livro de atividades nós temos mais atividades sobre água. A água é essencial para todos os seres vivos. Escreva 3 situações em que você usa a água no seu dia a dia. Então, escrever 3 situações. Pode ser banho, para fazer comida, para lavar roupa, para beber, enfim, tá? Número 2. Assinale as afirmativas relacionadas à importância da água para os seres vivos. Então, o corpo dos seres vivos contém água. É verdade ou é mentira? A maior parte da superfície da Terra é composta de áreas sem água. A água transporta substâncias dentro do corpo dos seres vivos. É água? Não sei. A água auxilia na manutenção da temperatura corporal dos seres vivos. Os seres microscópicos, não necessitam de água para sobreviver. Será? Não sei. Analisem, coloquem aqui o X em cada afirmativa que vocês consideram verdadeira, tá? Número 3. Todos os seres vivos apresentam alguma quantidade de água em seu organismo. Todos. Com base nessa informação, ligue as frases às imagens relacionando-as corretamente. Então, nós temos aqui a água viva, o peixe e os pepinos, né? Aí, o peso desse vegetal corresponde a mais de 95% de água. Este ser vivo é marinho e mais de 95% de seu corpo é constituído de água. Este ser vivo habita os rios e apresenta aproximadamente 60% de água. Vocês irão apenas ligar, tá? Os animais e as plantas que vivem na água ou em ambientes secos apresentam
características que lhes possibilitam sobreviver nesses locais. Sobre esse assunto, leia o texto com atenção. Adaptação. Animais como a rã, o jacaré e o hipopótamo passam bom tempo na água. Eles têm os olhos e as narinas localizados na parte superior da cabeça, para que consigam ficar quase totalmente debaixo d'água, sem deixar de enxergar e respirar. As aves aquáticas têm patas palmadas, que as ajudam a se locomover na água. O cacto, uma planta que vive em lugares secos, é capaz de armazenar grande volume de água, pois tem uma camada externa espessa e a superfície serosa, o que impede a perda de água. Ao ler o texto, vocês vão prestar atenção e aqui tem o significado das palavras em destaque. Espessa quer dizer grossa, serosa, coberta por um tipo de cera, tá? Entre os animais representados nas imagens, marque X naqueles que apresentam alguma característica das citadas no texto, tá? Então, aqui a gente tem um marreco, aqui nós temos um cavalo, tá engraçado esse cavalo, né, gente? Fala sério. E aqui nós temos uma rã, tá? No texto, a professora falou de algumas características de alguns animais, certo? Então, vocês vão analisar se esses animais aqui possuem algumas características dessas citadas no texto. Na letra B, sublinhe no texto o trecho que explica como uma planta, como o cacto, consegue sobreviver em ambientes secos. Então, diz ali, né, que ele tem uma camada bem espessa e coberta por cera. Então, procurem isso lá no texto e sublinhem, tá? Na letra C, assinale o nome dos seres vivos citados no texto que são parcialmente aquáticos. O que é isso? Eles passam boa parte do tempo na água, mas também uma parte do tempo em terra, né? Não na água, certo? Então, aqui nós temos a rã, aves aquáticas, jacaré, hipopótamo e cacto, tá? Número 5. A seiva das plantas e o sangue dos animais são formados principalmente por água. Pesquise com a ajuda de um adulto uma das funções da água presente no organismo dos seres vivos e escreva-as nas linhas aqui. Então, vamos lá pesquisar. Qual é a função da água no corpo dos seres vivos, né? Dos organismos vivos, dos seres humanos, enfim. O que a água faz, no que a água contribui, ok? Pesquisem e coloquem aqui, tá? Número 6. A água é importante para todos os seres vivos e fundamental para os organismos aquáticos, claro, né? Ela é importante para todo mundo, imagina daqueles que dependem da água até para respirar, né? Pesquise em qual ambiente aquático vivem os seres vivos citados a seguir. Depois, de acordo com a legenda, pinte o nome de cada ser vivo com a cor correspondente. Então, vejam bem, nós temos aqui vários seres vivos, tá? Zooplâncton, sapo cururu, vitória régia, jacaré do Pantanal, peixe palhaço, tubarão-baleia, baleia jubarte e lambari. Vocês irão pesquisar onde esses seres vivem, tá? Por exemplo, o sapo cururu, será que ele vive na água doce ou na água salgada? Ou ele vive parte da vida na água e parte da vida na terra? Pesquisem. Se for, por exemplo, se ele viver na água salgada, que eu acredito que não, vocês vão pintar de vermelho. Se for, tá? A vitória régia, se ela viver parte da vida na água e parte da vida na terra, vocês vão pintar de amarelo. Mas aqui a tia só tá
citando exemplos, mas eu não estou dando resposta, então vocês tentem realmente pesquisar, tá? Se já tiverem certeza, podem só pintar, tá? Sobre a água disponível no planeta Terra, utilize as palavras em destaque para completar o texto. Então, aqui vocês têm desperdício, seres vivos, água doce e aquíferos. Vocês irão ler este texto e completar, então, aqui nessas lacunas, né, com as palavras corretas. Pessoal, tem que fazer sentido, não é para colocar qualquer coisa ali e depois corrigir depois que a professora mandar a correção, tá? Prestem bastante atenção, leiam, pensem e coloquem as palavras corretas, tá? Agora, aqui nós temos um gráfico que mostra a porcentagem de sais minerais presentes em 3 amostras de água. Vejam bem, a quantidade de sais minerais que estão presentes em 3 amostras de água. Uma amostra tem apenas 1%, a outra amostra tem 30% e a terceira amostra tem 60%. Vejam bem, o oceano, vocês acham que as águas do oceano correspondem ao 1, ao 2 ou ao 3? E o rio corresponde ao 1, ao 2 ou ao 3? E o manguezal? 1, 2 ou 3, tá? Analisem bem, pensem no que a professora falou sobre a água do mar e dos oceanos, que é salgada, com uma grande quantidade de sais minerais, né? A água doce e a água salobra. Pensem, se precisar, voltem lá no texto, leiam novamente, tá? Com base na quantidade de sais minerais presente nas amostras de água, escreva o número do ambiente, rio, manguezal ou oceano, em cada ser vivo representado a seguir, em que cada ser vivo representado a seguir conseguiria viver, tá? Então, aqui vocês também vão colocar os nomes, os números, aliás, representando oceano, rios e manguezal, tá? Analise os ambientes retratados nas imagens a seguir e responda. Qual deles apresenta água salobra? Aqui eu tenho um manguezal e aqui eu tenho um rio. Qual deles tem água salobra? Leia algumas curiosidades que você encontrou neste capítulo e marque com um X as verdadeiras. Então, a primeira, a quantidade de água disponível em nosso planeta é sempre a mesma desde a sua formação. Falei sobre isso. Quero ver quem vai acertar. É muito fácil confundir plantas e algas, porque elas pertencem ao mesmo grupo. Também falamos sobre isso. Alguns seres vivos, como os peixes e os anfíbios, passam parte da vida em ambiente terrestre e parte em ambiente aquático. Falamos sobre isso, só não sei se isso é verdadeiro ou falso. Eu sei, mas eu não vou dizer, né? Beber água do mar acelera o processo de desidratação. O que vocês acham? Bom, as nossas atividades de hoje terminam aqui, tá? Muita atenção ao realizar essas atividades, certo? Façam com bastante capricho, pensem bem antes de colocar as respostas. Se for necessário, voltem o vídeo ou voltem ao texto, releiam, tá? E qualquer coisa, a professora está à disposição de vocês, ok? Pessoal, não deixem acumular atividades, tá? Não esqueçam que vocês não estão de férias. Estamos em aula, mas estamos tendo uma outra modalidade, que é a modalidade EAD, Educação à Distância, tá? Por motivos óbvios, né? Mas estamos tendo aula nessa outra modalidade. Então, não deixem acumular atividades, certo? Não deixem para fazer a nota extra no último dia. Por quê? Se for virtual,
pode ser que aconteça aí um congestionamento, muita gente no ambiente e aí não dá para fazer. Mas aí acabou o tempo, né? E se a professora deu bastante tempo para fazer, o que vai acontecer? Vocês vão ficar sem nota, tá? Não deixem para fazer no último dia, não deixem para fazer na última hora. Me procurem quando tiver dúvida, porque eu tô aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Mas para isso, eu preciso de vocês. Tá legal? Pessoal, um beijo e até a próxima aula, tá bom? Amanhã, às 9 horas da manhã.